Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui, porque realmente, como disse o pastor, nós estávamos em dívida um com o outro. Ele havia me feito um convite ano passado, mas não deu certo. Mas graças ao bom Deus, tivemos a oportunidade de estar aqui hoje e estar com os irmãos, com a igreja. E o senhor acertou, pastor. É Maylin mesmo, é um nome diferente, porque a minha esposa não é do Brasil, ela é de Honduras. É um país que fica ali perto do México. Então, se os irmãos depois quiserem conversar com ela, se você sabe espanhol, você pode tentar falar um pouquinho de espanhol também. Lembrar ela de falar espanhol, que ela já está no Brasil há um tempo, então ela já está até esquecendo o espanhol. Mas para nós é uma alegria estarmos aqui. E ainda mais nessa ocasião tão feliz, que é uma conferência de família. E eu estou muito feliz porque a família é um bem muito valioso para nós. Mas para a nossa sociedade, infelizmente, aí já está deixando de ser algo valioso. Família é algo que vem se perdendo ao longo do tempo. Inclusive, o próprio conceito de família tem se perdido. Então, sempre que a gente tem essas oportunidades de relembrar o que a Bíblia fala sobre família, é muito bom para nós aproveitarmos. Sempre, nunca é demais ouvirmos o que Deus tem a nos dizer de como podemos fortalecer nossas famílias. E se Deus nos der oportunidade e condições, eu quero trabalhar com os irmãos hoje e amanhã de manhã também, e amanhã à noite, alguns assuntos. E hoje, especialmente hoje, nós vamos ouvir um pouquinho sobre a importância da adoração da família. Nesse contexto aqui, que é o contexto do culto, o contexto da igreja. Amanhã, pela manhã, nós vamos olhar um pouquinho para nós e vemos a importância da adoração na nossa vida pessoal. E, se Deus permitir, à noite vamos encerrar vendo o valor da importância da adoração em família na nossa casa. Por isso eu quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 18. Neemias 8, de 1 a 18. A palavra de Deus diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum,
Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Aanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Queridos irmãos, quando nós lemos essa história, nós logo percebemos aqui que houve um culto solene entre o povo de Israel. E quando a gente medita nessa história, uma lição eu queria propor para nós nessa noite, que a adoração pública, centrada na palavra, restaura o povo santo de Deus. E esse ano aqui era o ano de 444 a.C. O povo já havia voltado do cativeiro babilônico e eles já haviam ajudado na restauração tanto do templo como também na reconstrução dos muros. O sacerdote Esdras, que a gente vê no texto, já estava em Judá fazia 13 anos. E mesmo depois de tanta zombaria, de tanta perseguição, de tantos problemas internos, os israelitas
sob a liderança de Neemias, reconstruíram os muros num tempo recorde, em apenas 52 dias. Um feito extraordinário, sobrenatural de Deus, que usou este povo que voltou do cativeiro para a restauração desses muros em Jerusalém. E após esse feito, passaram-se apenas 6 dias e chegamos à nossa história. Chegamos a essa história que nós acabamos de ler no capítulo 8. Era o primeiro dia do 7º mês, e esse dia era especial, porque esse dia marcava o novo ano em Israel. Mas também o 7º mês era especial, porque os israelitas eles tinham 3 festas importantes. A primeira era a festa das trombetas, que era no primeiro dia do mês. Era tocado trombetas em todo Israel, e eles precisavam guardar esse dia, era um dia de descanso, e eles precisavam se reunir numa congregação, num culto solene. A segunda festa era no 10º dia, o dia da expiação, em que o sacerdote fazia sacrifícios para a remissão e expiação do pecado do povo. E a terceira e última festa importante nesse mês era no dia 15, que era a festa dos tabernáculos, ou também conhecido como festa das cabanas, como a gente vê aqui no texto. Essa festa durava 7 dias, e eles tinham que morar em cabanas, como a gente leu aqui, e no 8º dia eles terminavam com festa e um culto solene, também com ofertas ao Senhor. O povo de Israel tinha voltado do cativeiro, o povo de Israel já havia reconstruído o templo, o povo de Israel já havia reconstruído os muros em torno de Jerusalém, e era um momento de expectativa, porque depois de tantas décadas longe de sua terra, o povo pela primeira vez estava vendo uma esperança, a expectativa de uma restauração da nação. E eu quero essa noite, queridos, ver algumas marcas desse povo, dessa geração. E nós vamos ver juntos como essas marcas desse povo puderam abrir caminho para uma restauração, não só na vida do povo, em pessoas individuais, mas nas famílias daquele povo. E, em primeiro lugar, a primeira marca que eu queria trazer para nós dessa noite é o desejo deles de ouvir o que estava escrito. Se os irmãos olharem comigo, por gentileza, no texto, os irmãos vão perceber que o povo se ajuntou para essa festa das trombetas, porque era o primeiro dia do 7º mês, e o povo pediu que Esdras trouxesse a lei. Isso está no versículo 1 e no versículo 2. E eles trazem a lei, e Esdras agora, com essa lei, tem a possibilidade de ler essa lei diante de todo o povo. O povo pede para que Esdras traga a lei, para que ele pudesse ler a lei, para que toda a nação ali reunida pudesse ouvir a lei. E se os irmãos observarem comigo no versículo 3, o versículo 3 nos informa que essa leitura ela foi feita desde manhã até o meio-dia. Toda a manhã eles passaram ali ouvindo a lei do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e mesmo com esse longo período de leitura, o povo esteve ali. E note comigo que não é apenas homens presentes, não são apenas mulheres presentes. Haviam homens, haviam mulheres, e todos aqueles que podiam entender, haviam jovens, haviam crianças que podiam entender o que era lido. E o povo se reúne, e no versículo 4, nós vemos ali uma lista de alguns homens que são citados aí no versículo 4, possivelmente eram homens levitas, que estavam ali para ajudar Esdras. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu
Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O povo desejou a palavra com tanto coração que eles também demonstraram reverência diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Essa atitude de se levantar para ouvir a leitura, de se prostrar com o rosto em terra, demonstra essa reverência do povo diante da lei de Deus. Queridos, esse comportamento aqui do povo diante da lei de Deus tem se perdido hoje. Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, das igrejas brasileiras, nós temos percebido, tristemente, muitas igrejas que estão perdendo a reverência à palavra do Senhor. Pessoas que não querem mais se encontrar para ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que preferem ficar em casa, às vezes preferem ouvir uma simples mensagem, um áudio, um pequeno vídeo. Pessoas que não estão mais buscando a palavra do Senhor, a leitura da palavra nesse ambiente de culto e adoração. O desejo pela casa de Deus, o desejo pelo povo de Deus, o desejo pela palavra de Deus tem se esfriado, tem se perdido. Mas nós precisamos nos lembrar que todo culto coletivo, toda reunião solene, como o texto aqui nos mostra, é um culto a Deus. É um culto de adoração a Deus. Por isso, queridos irmãos, meus irmãos em Cristo aqui essa noite, nós não podemos deixar de buscar o Senhor com esse desejo de ouvir atentamente o que está escrito na palavra. Porque o texto vai dizer que eles pararam, no versículo 3, e desde a alva até o meio-dia, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. O povo estava presente, o povo estava atento, o povo estava reverente, estava desejoso de ouvir e entender a palavra do Senhor. Por isso, essa é a primeira marca dessa geração. O desejo por ouvir o que estava escrito na lei, o que estava escrito na palavra do Senhor. A segunda marca que nós vemos aqui é o discernimento deles por ouvir o que estava escrito. Acompanhe comigo no versículo 8. A palavra de Deus diz que eles leram no livro, na lei de Deus, claramente. Queridos irmãos, como é triste hoje em dia, muitos de nós que às vezes vai para a Bíblia apressadamente, vai para a Bíblia sem calma, sem concentração, sem foco. Aqui o texto diz que eles leram o livro claramente. Mas também o texto continua dizendo, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E aqui é curioso, porque os irmãos vão lembrar bem que quando o povo de Israel foi para o cativeiro na Babilônia, eles ficaram ali 70 anos, e eles aprenderam um novo idioma, o aramaico. Então essa geração, quando eles voltam do cativeiro, alguns conhecem o hebraico, que é a língua dos judeus, mas também eles voltam falando essa língua mais popular da época, que era o aramaico. Então algumas pessoas, possivelmente nesse contexto, precisavam receber uma tradução do livro da lei para o aramaico, para que pudessem compreender o que estava escrito. Então, além das explicações, é bem provável que esses nomes aí do versículo 7 eram os homens que ajudavam nessas traduções do hebraico para essa língua mais popular, o aramaico.
para que o povo pudesse entender algumas expressões que eram ditas ali, para que o povo pudesse compreender o que era lido. Mas se os irmãos seguirem aí no texto, no versículo 9, Neemias, aqui o governador, juntamente com outras lideranças, ele chama a atenção do povo. Porque se vocês perceberem aí, o povo começa a chorar por causa da leitura da lei. Eles começam a entender a lei e aquilo gera uma contrição, um quebrantamento no coração do povo e eles começam a chorar. E o texto diz que eles choram em alta voz porque estavam ouvindo as palavras da lei. E aí Neemias fala, não chorem, não fiquem assim, porque esse mês, essas festas que nós comemoramos é festa de alegria, de gratidão. Nós temos que nos alegrar, não é para chorar. Não é para ficar triste. E aí então Neemias encoraja o povo, vão para suas casas, peguem carnes, peguem bebidas, comam, entreguem para aqueles que não têm, convivam juntos e se alegrem, porque não é motivo de tristeza, é alegria. Não só porque nós estamos voltando a inaugurar a nossa nação juntos, mas também porque é um mês da alegria. É um mês de festa, é um mês de adoração, é um mês de gratidão. E o povo então ouve as palavras de Neemias e eles vão e começam a ter esse tempo de alegria juntos ali. Isso está registrado no versículo 12. Queridos, não basta apenas ler, não basta apenas ouvir, muitas vezes, o que o pastor prega, ou o que nós vemos em vídeos na internet. Nós precisamos também entender o que está escrito. Só que esse entendimento, ele vem de duas formas, quando a gente olha as Escrituras. Primeiro, pela iluminação do Espírito. O Espírito Santo nos abre o entendimento para que a gente compreenda as Escrituras. Mas há uma segunda forma de compreendermos. É quando a Bíblia nos é explicada. É quando a Bíblia nos é dada a explicação devida. E aqui, o povo ele tem essa experiência de ler, ouvir, Esdras lê, o povo ouve, mas eles também recebem instrução, explicação. E eu quero perguntar para você essa noite. Pensa um pouquinho aí. Quantas coisas que você, eu não sei, os irmãos que estão aqui, quanto tempo já estão frequentando a igreja, quanto tempo você tem de crente. Mas pensa aí quantas coisas que você conhece hoje das Escrituras que você entendeu graças a esse ambiente aqui. Graças a uma escola bíblica dominical, graças à explicação que foi dada, talvez, num pequeno grupo, num PGM, numa explicação que foi dada numa conferência. Quantas coisas que hoje você tem entendimento das Escrituras, porque você ouviu a lei, ouviu a palavra e ouviu a explicação que foi dada pela palavra. Por isso, queridos, esse ambiente de culto, de adoração, é um ambiente propício para sermos estimulados à palavra, para sermos estimulados também ao compreender as Escrituras. E quando nós discernimos a palavra de Deus, ela nos revigora, ela nos alegra. Porque por mais que o povo tenha ficado contristado aqui, quebrantado, possivelmente porque foram percebendo os pecados que os levaram para o cativeiro e os pecados que eles estavam trazendo do cativeiro, mas ao mesmo tempo que a Bíblia nos confronta, nos quebranta, ela também nos consola, ela também nos alegra, ela também nos revigora, ela também nos restaura. E quando nós compreendemos as Escrituras, entendemos o que Deus tem para nós. Por isso, esse discernimento aí
ele vem quando nós somos expostos à palavra de Deus através de um ensino bíblico e o ensino fiel. E eu pergunto a você essa noite, o que você tem feito para que a sua família seja exposta a esse ensino bíblico fiel? Que esforço você tem feito para que a sua família também possa ouvir a lei ou a palavra de Deus e entender a palavra de Deus? Que passos você tem dado para que a sua família compreenda o que é ensinado? Jovens que estão aqui, eu vi alguns jovens aí essa noite. Você tem conseguido entender o que é lido? Você tem conseguido compreender quando está no culto aqui? O que você tem feito para buscar auxílio, para compreender as Escrituras, para discernir o que está sendo lido e o que está escrito? Essa é a segunda marca, esse discernimento depois de ouvir o que está escrito. E a terceira e última marca é a disposição deles em obedecer o que estava escrito. Veja comigo aí que a partir do versículo 13, muda-se o dia. Agora já é o dia seguinte. Eles vão para casa, comem, se alegram, mas no dia seguinte eles voltam. E o texto diz que os cabeças das famílias, os sacerdotes e os levitas, eles voltam, e olha o final do versículo 13. Qual o propósito? Para atentarem nas palavras da lei. Algumas versões, eu não sei qual é a tua versão, diz para examinarem a palavra da lei. Então o povo volta no segundo dia para continuar ouvindo e entendendo e examinando as Escrituras. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Quando nós lemos lá em Êxodo ou lá em Levítico sobre a festa das trombetas, o texto diz que a festa das trombetas era no primeiro dia do 7º mês. A próxima festa era só no dia 10, que era o dia da expiação. Era um dia também. E a última festa era no dia 15. E essa sim, a festa dos tabernáculos, durava 7 dias e encerrava no 8º. Não tinha motivos para eles estarem aqui no segundo dia. Pelo menos não em estatuto. Não por prescrição. O motivo para eles voltarem era a palavra de Deus. Eles quiseram voltar no segundo dia, para continuar entendendo, estando atentos à palavra do Senhor. E olha só, a continuação da história mostra que enquanto eles liam, eles encontraram na lei que Deus tinha ordenado para que eles, o povo, morasse em tendas, em cabanas, durante as festas daquele mês. E provavelmente aqui eles reúnem os textos, tanto em Êxodo 23, Levítico 23, Deuteronômio 16, nós temos as orientações dessas festas. Então é bem provável que eles foram lendo e foram tendo contato com essas passagens das Escrituras, e eles então percebem que naquele mês eles tinham que recolher ramos, montar tendas e morar nessas tendas durante essas festas. Porque era um estatuto do Senhor. E uma vez que eles leram isso, e que eles perceberam esse estatuto de Deus, o que eles fizeram? No versículo 16 diz que o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas. O povo ouviu a lei, o povo entendeu a lei e agora o povo praticou a lei. O povo colocou em prática aquilo que eles foram confrontados pela palavra do Senhor. Agora, olha só comigo
no versículo 17, se vocês notaram na leitura, diz que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. E o texto vai nos dar uma informação, diz assim: porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os irmãos bem lembram quem é Josué, filho de Num. Josué é o discípulo de Moisés, que assume o lugar de Moisés e conduz o povo para a conquista da terra prometida. Agora, irmãos, essa história que nós estamos vendo aqui, esse episódio, acontece não 30 anos depois de Josué. Não 70 anos depois de Josué. Não 500 anos depois de Josué. Passaram-se séculos e séculos. E o texto diz que eles nunca fizeram assim, desde os dias de Josué. Mas quando a gente olha para a Segunda Reis, quando a gente olha para o próprio livro de Esdras, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos eles celebrando essas festas. Mas é porque o texto aqui quer nos dizer que eles nunca tinham feito isso com toda a congregação. Nunca tinham feito assim todos juntos. Era a primeira vez. E por isso houve muito grande alegria. E o final do versículo 18 termina dizendo que eles... Perdão, o versículo 18 diz que eles então festejam essas festas, eles celebram ali a festa dos 7 dias, que é a festa das cabanas, dos tabernáculos. No 8º dia houve a assembleia solene e o texto termina dizendo, segundo o prescrito. Queridos, eles tiveram essa disposição de obedecer exatamente segundo estava escrito. O nosso desejo por entender a palavra de Deus também precisa vir acompanhado dessa disposição de obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós nos aproximamos da palavra, nós lemos a palavra, nós entendemos a palavra, mas se a gente também não vem com a disposição de colocar em prática a palavra, a Bíblia diz que se nós somos só ouvintes e não praticantes da palavra, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Nós não estamos vivendo o que Deus gostaria que vivêssemos. E aí corremos o risco de nos tornarmos religiosos e não adoradores. Corremos o risco de estarmos sempre cheios da lei, cheios da palavra, talvez até compreendendo a palavra, mas vai haver um momento da nossa vida em que essa compreensão, esse discernimento vai ter que nos levar para a obediência. Vai ter que nos levar a mudar coisas na nossa vida. Quantas vezes nós saímos do culto com essa disposição de praticar a palavra? Quantas mudanças você, pense aí na sua vida, você lembra que você já fez na sua rotina, no seu contexto familiar, no seu trabalho? Quantas mudanças você já fez para que você pudesse estar debaixo da obediência à palavra? Essa foi a disposição do povo de obedecer, segundo tudo conforme estava escrito. Como você tem direcionado a sua família para que a sua família também esteja dentro daquilo que Deus espera? O que me chama a atenção nessa história
é que a família toda tinha que entrar no barco. A família toda tinha que morar na cabana. Se tivesse alguém ali, mas eu não gosto dos carapanã, não. É muito carapanã dormir em cabana. Não, tinha que estar junto. Era a família toda. Não, mas é que o meu bebê é recém-nascido. Não, vamos todo mundo. É todo mundo nas cabanas. O que você tem feito para envolver a sua família na obediência à palavra? Sem dúvida, esse episódio que nós lemos aqui é um episódio de festa. Porque o povo, eles foram ouvindo a palavra e essas famílias aqui reunidas foram sendo restauradas porque estavam ouvindo e estavam entendendo a palavra. Eles estavam diante do templo reconstruído. Eles estavam com os muros de Jerusalém reconstruídos, mas agora eles estavam tendo a vida espiritual deles e de suas famílias também começando a ser reconstruídas, graças ao agir de Deus e à palavra do Senhor. E esse episódio, queridos, ele marca significativamente essa mudança na história de Israel. Porque a partir do capítulo 9, nós vamos ver outras mudanças espirituais. O povo busca o arrependimento, a confissão de pecados. E se você ler o capítulo 9, você vai ver que eles começam a confessar os seus pecados diante de todos, graças a essa leitura pública da palavra do Senhor. Por isso, nós não podemos esquecer que a adoração pública, essa que nós temos aqui todos os domingos, todas as quartas, se tem culto de jovens na sua igreja, dos jovens, esse culto público, a adoração pública, quando ela é centrada na palavra, ela restaura o povo santo de Deus. Se nós desejamos ter nossas famílias guiadas pelo Senhor, se nós desejamos ter nossas famílias centradas na palavra de Deus, nós precisamos, queridos, estar reunidos. Nós precisamos trazer nossa família para esse ambiente, para que eles ouçam, para que eles entendam, para que eles sejam restaurados pela palavra. E eu quero terminar com 3 aplicações práticas para nós essa noite. Já que nós falamos tanto dessa disposição de obedecer e praticar, a primeira aplicação que eu quero trazer para nós é: faça um compromisso pessoal, mas também faça um compromisso em família, de toda semana você estar no culto público. Vocês estarem juntos nesse ambiente de adoração coletiva. Porque, queridos, nós nunca sabemos o que Deus pode fazer na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes, quando estão aqui. Há muitas pessoas que já foram alcançadas, restauradas com Deus, porque estiveram num ambiente assim, porque foram trazidas para esse ambiente. Talvez você conheça famílias ao seu redor, vizinhos, pessoas do seu trabalho, que você pode convidá-lo, essas famílias, para estar aqui. Então faça esse compromisso de estar semanalmente neste ambiente. Não negligencie esse privilégio, querido, de estar aqui, de ouvir a palavra do Senhor, de estar com outras famílias. Eu fico pensando, o pastor compartilhou do pastor Elcio. Um dia eu estava ouvindo o pastor Elcio e achei muito interessante. Ele estava comentando conosco que é tão pouco tempo que nós temos aqui, né? Se a gente for comparar a semana, se a gente for comparar tudo que a gente faz de segunda a sábado, quando a gente chega aqui, senta, às vezes a gente vê alguns irmãos assim rapidinho e vai embora. É tão pouco tempo que nós temos aqui para ouvir, para entender, para aplicar no nosso coração a palavra. E às vezes a gente perde essa oportunidade.
Ah, não, porque hoje foi aniversário de fulano. Ah, não, é porque hoje veio gente em casa e não deu para eu me organizar. Ah, e a gente começa a colocar desculpas. E é tão pouco tempo que nós temos aqui para ouvirmos, para estarmos juntos. Então não vamos sair daqui sem fazer esse compromisso. Segunda aplicação, busque pelo entendimento da palavra. E eu quero dar uma sugestão para você, como você não sair desse ambiente sem que a palavra de Deus seja aplicada ao seu coração, assim como foi com estes homens. Se você, assim como eu, tem um pouco de dificuldade de guardar na mente, traz um caderninho, traz uma folha, anota pontos importantes, anota coisas que foram marcantes no texto, coisas que o Espírito Santo tocou no seu coração, e você falou, puxa, isso aqui, esse versículo, Deus está falando comigo. Anota isso, grifa o versículo, lê depois em casa, relembra, veja as mudanças que você pode fazer. Às vezes Deus traz para você coisas que agora que você vai poder fazer essa semana. E aí a gente deixa confiar na memória, e aí passa. Talvez você está aqui nessa noite e você pense assim, não, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso com a minha família. Mas aí quando sai lá fora, começa a semana, passa, chega no outro domingo, já não lembra aquilo que você pensou que poderia fazer. Então, minha sugestão, traga um lápis, anota do lado. Crie esse hábito de anotar o que Deus vai falando ao seu coração. Se você é pai, é um grande desafio, mas instrua o seu filho a trazer uma folha, traz aí um lápis. Olha, filho, desenha aí o que o pastor estiver falando aí, o que você ouvir ele falar, você desenha. Talvez ele vai desenhar ali uma cabana, talvez ele vai desenhar alguma coisa que ele percebeu. E aí durante a semana você chega, por que você desenhou uma cabana? Ah, porque o pastor falou de cabana. E aí você explica por que o pastor falou da cabana. Então, traga um lápis de cor para o seu filho desenhar alguma coisa, para ele poder estar atento à palavra. Se ele é um pré-adolescente, se ele é um jovem, você pode pedir para ele anotar. Instrua os seus filhos a não virem aqui, apenas ouvirem, entrar por um ouvido e sair por outro. Estamos num momento de vida e no momento da história que a nossa geração já não tem mais tanta facilidade de ficar do amanhecer até o meio-dia ouvindo a palavra. Nós somos recheados de informação, de imagem. É tudo muito rápido, é muita notícia, é muita atração. Então, se nós não damos passos concretos para concentração, esse ambiente aqui é mais um de tantos outros da semana. E a terceira e última aplicação prática. Seja fiel em praticar o que Deus falou ao seu coração por meio da palavra. Lá em Hebreus capítulo 3, o Espírito Santo diz assim, que se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, se em algum culto, em algum ambiente de adoração pública, Deus falar com você, o Espírito Santo, por meio das Escrituras, te mostrar algum pecado, te mostrar alguma área que você precisa mudar, te lembrar de algum assunto que você precisa resolver, de abrir os seus olhos para você agradecer por algo que Deus fez. Não deixe de praticar isso. Faça aquilo que Deus tem te instruído, te orientado por meio da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a buscarmos esse ambiente aqui, coletivo, de adoração, de louvor, de instrução da palavra, e para que as nossas famílias sejam restauradas, mas também para que a gente não esqueça que a adoração pública, centrada na palavra, restaura o povo santo do Senhor. Quero pedir por gentileza, se possível, os irmãos ficarem de pé para nós orarmos.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estar aqui. É um privilégio. Se nós formos olhar para tantos lugares no mundo que as pessoas não podem estar juntas, olhando umas para as outras, reconhecendo os irmãos, sabendo quem é de fato o irmão em Cristo, podendo contar com o apoio, com as orações, podendo cantar juntos, podendo ouvir a Bíblia no seu idioma, sendo lida, sendo explicada. Há tantos lugares que isso não existe. No nosso próprio país, há tantos lugares que ainda está sendo impedido de ter esse lugar aberto, com tantas pessoas, ainda com restrições, ainda com distanciamentos. Por isso, para nós, é um privilégio, Senhor. Assim como foi um privilégio para esta geração dos israelitas, voltar para sua terra depois de um cativeiro, ver o templo reconstruído, ver os muros reconstruídos, e agora a oportunidade de ver suas famílias reconstruídas. E Pai, o meu pedido é que o Senhor nos ajude como igreja santa do Senhor, como povo do Senhor, a não abandonarmos esse privilégio de estarmos reunidos aqui. Porque esse ambiente é o ambiente onde nossas famílias podem crescer no entendimento da palavra do Senhor. E assim como essas famílias israelitas tiveram o privilégio de ouvir e entender, eu peço ao Senhor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor também restaure nossas famílias usando esses ambientes de explicação da Tua palavra. Que os irmãos que estão aqui, que fazem parte dessa igreja, que o Senhor fortaleça neles esse desejo de estar aqui. Aqueles que estão aqui visitando ou que são de outras igrejas, que o Senhor também desperte no coração deles esse desejo de firmar o compromisso nas suas igrejas, estarem ali todos os cultos, louvando, adorando ao Senhor, pela simples motivação de ouvir o Senhor, de ouvir a leitura da Tua palavra, de atentar para a lei do Senhor. Pai, há tantas coisas que nos atraem, tantas coisas que nos motivam lá fora. Resgata de novo no nosso coração a motivação pela palavra do Senhor. E eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que tivemos essa noite. Que o Senhor agora, ao nos levar para casa, nos leve revigorados, reanimados e nos dê um descanso bendito do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.